Então, vamos iniciar a nossa nosso segundo encontro, que fala sobre astronomia. E nessa parte, então, nós vamos ver os superuniversos. Na vez anterior, eu vou fazer uma revisão, porque eu ia trazer para vocês alguns mapas para ilustrar os superuniversos. Então, a aula passada nós vimos sobre a criação do tempo e a criação do espaço, né? Então, nós vimos também que o mapa do universo, que nós podemos ver a Ilha do Paraíso, né, aqui no meio, vamos dizer assim, né, uma ilustração. Então, aqui da Ilha do Paraíso, nós temos o paraíso superior, onde é criado o tempo, e no paraíso inferior é criado o espaço. As características dessa ilha, né, onde mora Deus e onde moram os habitantes ali do paraíso. Um dia nós estaremos aí. Depois, ao redor do paraíso, nós temos as 21 esferas do Pai, do Filho e do Espírito. Daí, seguindo, no paraíso, nós temos, então aqui ampliado todo o paraíso, daí, né? Eles falam o sistema paraíso-Avona, porque é o paraíso, as esferas do paraíso e o universo central de Avona. Então, o universo central de Avona, ele é composto de sete círculos, né? E nesses círculos caminham aqui os mundos de Avona em procissão, e eu acho muito legal isso aqui. Então, um vai atrás do outro, né? São 7 círculos concêntricos ao paraíso. E aqui, então, existe uma rotação, né? Por aí, a Avona, ela roda horário, e aqui, esses espaços aqui, que são, rodam horário, né? Então, um é horário, o outro é anti-horário. E esses espaços aqui são as... Como que fala, que eu não me lembro... Não são muros, mas são... Os espaços vazios, escuros, né? Não sei, isso. Os espaços que eles circundam, né? Protegem todo o paraíso e a Avona. São espaços de energia escura que circundam... São 2 espaços, um menor e o outro maior, né? Então, é como se eles protegessem são zonas, né, de proteção desses universos. Então, por isso que a gente nunca conseguiria enxergar, é como se eles não existissem. Isso é uma matéria escura. Depois, deixa eu ver aqui. E ao redor desse paraíso, existem, então, os 7 superuniversos. E esses 7 superuniversos aqui nós vamos estudar agora. E além de 7 superuniversos, existem os espaços que nós chamamos os espaços exteriores. Então, veja aqui, ó, paraíso, 7 superuniversos e os espaços exteriores. E todos eles têm um movimento, né? Um é movimento horário e o outro é movimento anti-horário. Então, isso parece dar harmoniza, né, toda essa movimentação, que é enorme. Então, esses espaços aqui não estão habitados ainda, esses espaços exteriores, o que é habitado são os 7 superuniversos. Esses espaços exteriores, eles são enormes, cheios de... muito maiores que os 7 superuniversos, tá? E um dia,
um dia, muitas pessoas que estão aqui vão estar um dia lá trabalhando nesses espaços exteriores. Um dia lá no futuro, muito longínquo. Então, vamos lá. Então, o grande universo, os 7 superuniversos. O grande universo abraça a criação central e os 7 superuniversos, um potencial de 7 trilhões de mundos habitados. Então, quando eu li isso pela primeira vez, 7 trilhões, você fica assim, nossa, quanto mundo habitado, mas é um potencial, né? Ainda não existem 7 trilhões, eles estão sendo ainda criados, né? Então, aqui, o grande universo é a criação atual já organizada e habitada. Consiste em 7 superuniversos, com o potencial evolucionário agregado de cerca de 7 trilhões de planetas habitados, sem mencionar as esferas eternas da criação central. Mas essa estimativa experimental não leva em conta as esferas arquitetônicas administrativas, nem inclui os grupos exteriores e remotos de universos não organizados. Então, esse grupo, né, de 7 trilhões, então não exclui essas esferas arquitetônicas, que é onde convivem e vivem os seres espirituais e os semi-espirituais, os moronciais. A fronteira atual irregular do grande universo, a sua periferia desigual e inacabada, juntamente com a condição tremendamente incerta de todo o plano astronômico, sugere os nossos astrônomos que mesmo os 7 superuniversos estejam incompletos ainda. À medida que nos movemos de dentro para fora do centro divino, em qualquer direção, chegamos finalmente aos limites externos da criação organizada e habitada. Chegamos aos limites exteriores do grande universo. E é próximo desta fronteira externa, em um canto afastado dessa criação magnífica, que o vosso universo local tem a sua movimentada existência. Então, o nosso universo de Nébado, ele está bem num cantinho ali do 7º superuniverso, quase que na periferia. Deixa eu ver se eu aumento aqui a apresentação dos slides. Estão vendo o slide maior? Para mim tá bom, tranquilo. Para mim também. Mas ele está aparecendo inteiro na tela? Não. Tá. Não, mas está grande. Uhum. Mas tá bom. Para mim estava pequeno. Deixa eu ver se eu consigo agora, ver se ficou maior agora. Tá maior? Tá bem grande. Sim. Tá. Agora tá só o texto. Tá bom. Eu gosto porque pissega, como dizia minha mãe. Composição dos 7 superuniversos. Os 7 superuniversos não são organizações físicas primárias. Em nenhum local as suas fronteiras dividem uma família nebular. E também não cruzam nenhum universo local. A unidade principal da criação. Cada superuniverso é simplesmente um agrupamento de espaço geográfico, de cerca de 1/7 da criação pós-Avona, organizada e parcialmente habitada, e cada um deles é mais ou menos igual aos outros, pelo número de universos locais que abrangem e pelo espaço que eles correspondem. Nébadon, o vosso universo local, é uma das mais recentes criações, dentro de Orbonton, 7º superuniverso. Então, você imagine, nós temos 400 bilhões de anos e somos novinhos. Vocês imaginem
quantos planetas habitados com bilhões de anos de evolução. A gente fica pensando e se admirando. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode se expressar, tá? Independente, pode se manifestar. Roberto está com a mão levantada. Então, Roberto, não vai dar. Então, você pode falar, porque eu não estou vendo as mãos levantadas. Ô, Lília, desculpe te interromper. Imagine, pode entender. Tá. O James Webb, ele descobriu que só no nosso universo visível tem milhões de galáxias como a Via Láctea, certo? Certo. Eu, antigamente, quando eu comecei a estudar o livro, que eu passei por essa parte, eu pensei comigo que talvez Nébadon fosse a Via Láctea. Uhum. Mas pelos milhares de galáxias que foram descobertas, eu estou achando que Nébadon é bem maior do que a Via Láctea. E observando que nós estamos no quadrante 4 de Nébadon, não é isso? Não fala de quadrante. Eu não lembro do livro falar em quadrante. Mas... Certo. Na Via Láctea, nós estamos bem na pontinha dela, realmente, na Via Láctea. Isso. Bem pequenininho. Só que eu queria saber, Nébadon, querendo saber de vocês que têm muito mais tempo que eu de livro, muito mais cursos sobre esse assunto, Nébadon realmente é a Via Láctea ou Via Láctea é apenas uma parte de Nébadon? Então, a gente vai estudar na sequência, isso. Já vai falar, não é nenhum nem outro. Isso. A Nébadon é um universo, mas não é a Via Láctea. Não é só a Via Láctea. E a Via Láctea é o centro do nosso 7º superuniverso. Só isso que eu posso falar. Tá bom? Certo. Então, aguardar. O resumo é isso. O resumo é esse. Mas o Nébadon ele é bem pequenininho, ele é menor do que a Via Láctea. E é menor do que o nosso superuniverso. Nébadon é o nosso universo local, ué? Oi? Nébadon, no caso, seria o nosso universo local. Isso, é o nosso universo local. Ou seja, o nosso planeta está contido em Nébadon. Em Nébadon, isso mesmo. Então, eu quero saber se a Via Láctea é Nébadon ou está contido em Nébadon. Está contido. Não, Nébadon está contido na Via Láctea. Não, mas então Nébadon no nosso universo local é muito pequeno. Isso. É pequeno em comparação à Via Láctea, mas Via Láctea é só o centro do nosso superuniverso. É só o centro. Tá? O nosso superuniverso tem o potencial de 10 milhões de mundos, e o nosso superuniverso, o Nébadon, nosso universo, né? Tem potencial de 10 milhões de mundos habitados, e o nosso superuniverso tem o potencial de 1 trilhão. Para você ver. No caso é Orvonton. Orvonton, isso. Isso. O nosso superuniverso. Isso é o que nós estamos estudando. É o superuniverso. Mas a gente vai tocar nesse assunto quando a gente estiver na parte do universo, dos universos. Vamos aguardar. Então, aqui, movimento total do superuniverso. Curso elíptico no sentido anti-horário em torno do universo central. Dentro da gama limitada dos registros, das observações e das memórias de gerações, de 1 milhão ou de 1 bilhão dos vossos curtos anos, e para todos os intentos e propósitos práticos, Urântia e o universo a qual pertence estão experimentando a aventura de um mergulho prolongado e desconhecido em um espaço novo. Olha que legal. E isso aqui, gente, olha, um mergulho prolongado e desconhecido em um espaço novo. Foi mais ou menos aquilo que foi colocado ontem, para que tipo de espaço que a gente está sendo, que a gente está indo, né? Então, os
os nossos astrônomos, eles estão percebendo que algo diferente está acontecendo no espaço que nem eles conseguem explicar. Mas, de acordo com os registros de Uversa, e segundo observações mais antigas, em harmonia com a experiência e os cálculos mais amplos da nossa ordem, e pelo resultado de conclusões baseadas nesse e em outros achados, sabemos que os universos estão engajados em uma procissão ordenada, bem compreendida e perfeitamente controlada, a qual, em grandiosidade majestosa, gira em torno da primeira grande fonte e centro e do seu universo de residência. Então, apesar de a gente perceber o nosso planeta, o nosso sistema, mesmo o nosso universo, ele está indo para um local específico. Então, tudo está em harmonia de acordo com os planos de Deus. A gente acha, né, a gente pode achar que o nosso planeta está perdido, que o nosso sistema está... Não, mas existe aqui eles diz, né, uma procissão ordenada. E mesmo os astrônomos já viram isso, né, que existe um caminho para onde o Sol está seguindo. E mesmo o universo, ele segue esse Sol e ele gira em torno, né, aqui no caso é de uma estrela, e nós giramos em torno de todo o nosso superuniverso também. Continuando. Há muito tempo descobrimos que os 7 superuniversos percorrem uma grande elipse, um círculo gigantesco e alongado. O vosso sistema solar e os outros mundos do tempo não estão adentrando sem mapas nem bússolas, um espaço desconhecido. O universo local ao qual pertence o vosso sistema está seguindo um curso definido e bem compreendido, no sentido anti-horário, na rota de um giro imenso e que circunda o universo central. Essa trajetória cósmica está bem registrada e é cuidadosamente conhecida dos observadores das estrelas do superuniverso, do mesmo modo que as órbitas dos planetas que constituem o vosso sistema solar são conhecidas pelos astrônomos durante. Então, veja, é mais ou menos, sempre num giro, né? Muito interessante, assim, esse giro dos planetas, dos sistemas, é assim que se movimenta. A ordem do superuniverso processional em torno do paraíso. Nessa idade, e do modo como a direção é encarada ignorante, o superuniverso de número 1 gira quase na direção norte e encontra-se indo em uma direção a leste, oposto à da residência no paraíso das grandes fontes e centros, no universo central de Avona. Essa posição, junto com a correspondente a oeste, representa a maior aproximação física da ilha eterna alcançada pelas esferas do tempo. O superuniverso de número 2 está ao norte, preparando-se para o giro no sentido oeste, enquanto o de número 3 agora mantém-se no segmento mais ao norte, trajetória do grande espaço, tendo já dobrado a tomada da curva que conduz ao mergulho para o sul. O superuniverso de número 4 encontra-se no voo relativamente reto para a direção sul, com as suas regiões avançadas, aproximando-se agora da posição aos grandes centros. O quinto superuniverso, há pouco, abandonou a sua posição oposta ao centro dos centros e continua diretamente no curso sul, antes de girar para o leste. E o sexto ocupa a maior parte da curva sul, o segmento que o vosso superuniverso acaba de ultrapassar. Então, vejam que eles colocam ali, né, mas de acordo como a direção é encarada em Urântia. Então, eles colocam aqui de acordo com como a gente encara a direção, né? Norte, sul, leste, oeste. Até eu quero colocar aqui, para quem não estava na aula anterior,
quero colocar o mapinha. O mapa que eu mostrei é esse aqui. Nossa, acho que não está aqui nesse. Aquele mapa que a gente vê do superuniverso, né? É esse aqui, mas não é esse. Não, não está aqui, que pena. Pensei que estava aqui. Mas não está. Mas eles fizeram o desenho, né? Que mostra, então, toda a posição. E o nosso está mais ao sul, o nosso superuniverso. Então, ali continuando. Então, agora vamos ver a posição de Urântia. Alguma pergunta? Ou tudo certinho? A posição de Urântia e a localização do vosso sistema solar no superuniverso oscilam em torno do paraíso. O vosso universo local de Nébado pertence ao Urvonto, o sétimo superuniverso, que gira entre o primeiro e o sexto superuniversos, tendo dobrado há pouco, segundo calculamos o tempo, a curva sudeste do nível espacial superuniversal. Hoje, o sistema solar ao qual Urântia pertence já passou, há uns poucos bilhões de anos, pela curva em torno da curvatura sul, de modo que estáis agora avançando para além da curvatura de sudeste, e estáis vos deslocando rapidamente através do longo trecho, relativamente retilíneo, da trajetória norte. Durante idades incontáveis, Urvonton irá seguir nesse curso setentrional quase em linha reta. Urântia pertence a um sistema que se situa bem do lado externo, no sentido da fronteira do vosso universo local. E o vosso universo local, no presente, está atravessando a periferia de Urvonton. Há ainda outros sistemas, mais afastados do que o vosso, mas vós estáis muito longe, no espaço dos sistemas físicos, que giram em torno do grande círculo, em relativa proximidade da grande fonte centro. Então, aqui nesse, colocaram aqui, né? Colocaram Urântia aqui, mais ou menos, como se, acredito que como esse fosse o nosso superuniverso, e Urântia está aqui no momento, né, dando esse giro mais para a periferia, e é por isso que a gente vê muitas galáxias, mas essas galáxias que nós vemos aqui de Urântia, do nosso planeta, elas são galáxias dos espaços exteriores, que não são habitadas ainda. A gente está vendo bilhões de galáxias mesmo. E os astrônomos falam que a gente iria conseguir ver mesmo, com os instrumentos que nós temos atualmente. Né? Então, como nós estamos aqui, ó, mais ou menos na periferia, quase saindo do superuniverso, então a gente pode enxergar. E depois aqui nós temos Urântia, depois nós temos aqui Jerusalém, né? Então, Jerusalém, ela estaria um pouco mais perto aqui, nos colocaram um pouquinho longe. Jerusalém é a capital do nosso sistema. O nosso sistema, ele compõe-se de 1000 mundos habitados. E nosso planeta é o número 606. Então, vai ter 1000 mundos. E Edentia é a constelação a que pertencemos. É a capital da nossa constelação. E Salvington é a capital daí do nosso de Nébado, né? Olívia. Oi.
Voltando lá na sua fotografia, na sua máquina agora, Uhum. é exatamente. Nébado, então, é a Via Láctea. Nébado é a Via Láctea, e dentro, no caso, é a nossa capital, mas é a capital de Norte... Como é que é? Norlatadec. Não, aqui foi colocado, vamos dizer assim, acho que aqui foi colocado como se fosse o nosso universo, né? E Não, não esse aí o nosso universo. Isso. Pois é, isso aqui essa é a Via Láctea. Só que foi colocado como Via Láctea, mas não é a Via Láctea o nosso universo. É que nessa foto que colocaram, até não, foi colocado, mas não é, dá uma certa confusão. Ela não é, aqui dá a impressão que é a Via Láctea, mas não é. Né? Mas não é a Via Láctea, não diz que é a Via Láctea ali. Não diz, mas ela tem a forma, né? Mas não é. Não é, não. Até eu confundi aqui, mas é o nosso superuniverso, porque aqui Salvington seria a capital. De Nébado. De Nébado, Então, no caso, o nosso universo local é tudo isso aí. Não é o superuniverso. Não é o superuniverso, é aqui. É o nosso universo local. É isso. Ou seja, no centro do nosso universo local é o buraco negro, é Salvington. Não, mas não é um buraco negro. Não, é a capital. É por isso que essa foto dá um pouquinho de confusão. É como essa foto aqui ficasse na periferia do nosso superuniverso, mas essa foto aqui é só do nosso universo. O outro Roberto levantou a mão. Pode falar, Roberto. Boa noite, pessoal. Boa noite. Essa descrição do grande universo como 7 superuniversos girando ao torno de um eixo, ela é um pouco similar à chamada solução de Gödel das equações de Einstein. Um grande matemático do século passado, Gödel, ele deu uma solução para as equações de campo de Einstein, da teoria geral da relatividade, e nessa solução ele propõe que o universo ele gire em torno de um eixo, entendeu? É a chamada solução de Gödel para as equações de campo de Einstein, da teoria geral da relatividade. Então, esse universo que é exposto no livro de Urântia, dos 7 superuniversos girando em torno do eixo, ele é compatível com a solução de Gödel para as equações de campo de Einstein da teoria geral da relatividade. Isso que eu queria somar. Obrigada, Roberto. Muito obrigada. Eu estou procurando aqui aquela imagem do superuniverso para a gente ver. Está aqui. Então, aqui, né? Nós estamos, então, quando ele estava falando ali dos superuniversos, o nosso superuniverso está aqui, ó. Então, tem uma posição. Então, esse aqui é o número 1, depois 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o nosso superuniverso de Orvonton está aqui, ó. O nosso universo de Nébado está aqui na pontinha, ó. Está bem na periferia, quase saindo. Então, daqui dá para ver o primeiro espaço exterior aqui, ó. Por isso que a gente vê muitas
muitas galáxias. Essas galáxias não são habitadas, né? Mas já estão em movimento. Então, dá para a gente ver aqui. Deixa eu ver se tem mais uma. Não tem. Deu para entender, então, aqui, o nosso planetinha está aqui, ó, nosso planeta de Urântia. Nosso planetinha é pequenininho, mas é importante. Agora já me perdi aqui, onde é que está o... Achei. Acho que agora tem que fazer tudo de novo. É muita coisa, os cientistas já descobriram, né? E estão descobrindo ainda muita coisa. Os nossos, né? Então, aqui, descrição dos mundos sede. Localização e iluminação. Conquanto o governo de cada superuniverso presida a ele de um ponto próximo do centro do segmento no espaço dos universos evolucionários, ele ocupa um mundo feito sob medida e que é povoado por personalidades confiáveis. Esses mundos sedes são esferas arquitetônicas, corpos espaciais construídos especificamente para os seus propósitos especiais. Ainda que compartilhando a luz dos sóis próximos, essas esferas são iluminadas e aquecidas independentemente. Cada uma tem um sol que lhe envia luz sem calor, como os satélites do paraíso, e ao mesmo tempo, cada uma é suprida de calor pela circulação de certas correntes de energia próximas da superfície da esfera. Tais mundos sede pertencem a um dos maiores sistemas situados perto do centro astronômico dos seus respectivos superuniversos. Então, esses mundos sedes, eles chamam de esferas arquitetônicas, porque elas são totalmente planejadas. Elas não evoluem como os planetas, vamos dizer assim, que nós habitamos, que os seres humanos habitam, né? Mas eles são esferas, elas são construídas para esses seres espirituais, para que eles administrem toda a evolução dos planetas que vamos dizer assim, evoluir naturalmente, com o tempo, né? E olha que interessante, elas são iluminadas, iluminadas por sóis próximos, né? Mas elas são aquecidas por correntes de energia próximas da superfície da esfera. Então, quer dizer, ela tem um sistema próprio de aquecimento, né? Muito interessante. Sua grandeza. Os mundos sede dos 7 superuniversos participam da natureza e grandeza do paraíso, modelo central da perfeição para eles. Na realidade, todos os mundos sede são paradisíacos. São realmente moradas celestes cujo tamanho material, beleza moroncial e glória espiritual vão crescendo, de Jerusalém até a ilha central. E todos os satélites desses mundos sede são também esferas arquitetônicas. Os vários mundos sede são providos de todos os tipos de criação material e espiritual. Todas as espécies de seres materiais, moronciais e espirituais estão como que em casa, nesses mundos, pontos de encontro dos universos. Na medida em que as criaturas mortais ascendem no universo, passando dos reinos materiais aos espirituais, elas nunca perdem o desfrute nem o apreço pelos seus níveis anteriores de existência. Então, assim, ó, quando eles falam em seres materiais, a gente pensa, não, mas nós somos materiais, né? Mas eles estão falando ali de seres que
que são tipo assim Adão e Eva. Eles são ditos seres materiais. Porque os seres, eu entendo, né? Que os seres, eles chamam de seres mortais. E esses seres materiais, moronciais, espirituais, eles não são mais mortais. Apesar de que os seres moronciais, eles possam escolher a não sobrevivência, mas eles têm mais potencial de sobrevivência que nós, e podem ser imortais, têm mais potencial de ser imortais, assim como nós, né? Mas a maioria de nós são seres mortais porque tem que passar pela morte, mesmo que você deixa o nosso corpo, nós deixamos esse corpo para ter um outro corpo moroncial, que daí não é tão mortal como, não é mortal, né, como esse. Tem mais potencial de sobrevivência. Então, quando eles falam seres materiais, são os seres tipo Adão e Eva. Deixa eu fazer a apresentação maior para ficar melhor. Alguém tem alguma pergunta? Pela pergunta ou comentário? Deixa eu ver onde é que nós estamos. Aqui. Apenas o Pai Universal sabe a localização e o número atual dos mundos habitados no espaço, imagine. Apenas Deus. Nem eles não sabem, nem os reveladores. Ele os chama pelo nome e pelo número. Eu posso informar somente o número aproximado dos planetas habitados ou habitáveis, pois alguns dos universos têm mais mundos adequados à vida inteligente do que outros. Nem todos os universos locais projetados tampouco foram já organizados. Portanto, a estimativa que ofereço serve apenas ao propósito de proporcionar uma ideia da imensidão da criação material. Então, aqui eles colocam, né? Cada sistema, cada superuniverso contém 10 setores principais. E cada setor principal contém 100 setores menores. Cada setor menor contém 100 universos locais. Cada universo local contém 100 constelações. Cada constelação contém 100 sistemas. E cada sistema contém 1000 mundos habitados ou habitáveis. Então, aqui esse sistema não é o sistema solar, é um sistema de mundos, de 1000 mundos, ali que eles congregam para que aquele, no caso, aquele dirigente, aquele governante, ele tem ali o governo desses sistemas, né? Ele dirige esse sistema. O nosso governante era Lúcifer, do nosso sistema. O nosso sistema de Satânia. O nome do nosso sistema era Satânia. Eu me assustei quando eu li isso no livro, mas isso está já na introdução do livro, né? Mas é isso mesmo. Então, o nosso governante era Lúcifer, mas como ele se rebelou, agora nós temos um novo governante de sistema que se chama lá na Forge. Ele está substituindo o Lúcifer porque o Lúcifer está preso. Né? Ele se rebelou e agora já foi, o primeiro julgamento já aconteceu agora uns tempinhos atrás. E ele está preso, mas ele está preso desde a época já da auto-outorga de Jesus em Urântia. Ele foi preso nessa época. Então, Lília, oi. Já que você está falando, uma dúvida. Se Satânia, o
O líder, o governador do sistema era Lúcifer. Satã encaixa onde aí? Ele era... Eu não achei no livro, Satânia é o nome do nosso sistema. Satã. O Satânia foi dado o nome de Satânia em homenagem a Satã, porque Satã está preso também, é o auxiliar, é o segundo, é um lá no Nandec que auxiliava Lúcifer. Ah, tá. Então ele era como se fosse um vice-governador do sistema. Isso, um vice-governador, isso mesmo. Ele estava solto até uns tempos atrás aí, sabe? Na época da revelação de Urântia que ele foi preso. Ele estava soltinho aí até uns tempos atrás. Ainda bem que está preso. Mais um para fazer a bagunça, né? Tá. Se bem que ele não ficava aqui, ele ia convencer os governantes de outros mundos, mas ninguém mais se aliou a ele, graças a Deus, ninguém mais quis saber. Então, nós temos essa divisão. Eles nem falaram aqui do nosso sistema solar, mas o nosso sistema solar tem um nome também. O nosso sistema solar, cosmicamente falando, é Monmátia, que é o nome do nosso Sol. A descrição, o universo principal, espaço sideral. Descrição geral dos níveis do espaço. Uma zona de silêncio, 400 mil anos-luz de largura, separa os 7 superuniversos de um gigantesco cinturão externo de ação energética inacreditável. As zonas relativamente quietas entre os níveis espaciais, tal como a que separa os 7 superuniversos do primeiro nível do espaço exterior, são regiões elípticas enormes, de atividades espaciais quiescentes. Essas zonas separam as vastas galáxias que giram em volta do paraíso em uma procissão ordenada. Vós podeis visualizar o primeiro nível do espaço exterior, onde os universos irrevelados estão agora em processo de formação, como uma vasta procissão de galáxias girando em volta do paraíso, limitadas por cima e por baixo, pelas zonas do interespaço em quiescência, e limitadas nas suas margens interna e externa por zonas relativamente tranquilas de espaço. Um nível de espaço funciona assim como uma região elíptica de movimento, cercada de todos os lados por uma relativa ausência de movimento. Tais relações entre movimento e quiescência constituem uma trajetória de espaço curvo, de menor resistência ao movimento, que é universalmente seguida por uma força cósmica e uma energia emergente, à medida que giram para sempre em torno da ilha do paraíso. Acho que essas zonas quietas, elas são construídas para que esse giro aconteça, né? É uma força que contrabalança a outra. Esse zoneamento alternativo do universo mestre, em associação com o fluir do sentido horário e anti-horário, alternadamente das galáxias, é um fator de estabilização da gravidade física, olha lá, a explicação. Projetado para impedir que a acentuação da pressão da gravidade chegue até o ponto de atividades perturbadoras e dispersivas. Tal arranjo exerce uma influência antigravitacional e atua como um freio sobre velocidades que, de outro modo, seriam perigosas. As poderosas transações... Espera só um pouquinho. As poderosas transações deste vasto domínio do espaço sideral constituem os domínios do absoluto inqualificável. Quando os astrônomos de Urântia esquadrinham as profundezas misteriosas do espaço exterior, com os seus telescópios cada vez mais poderosos e contemplam a incrível evolução dos universos físicos, quase incontáveis, eles deveriam compreender que estão contemplando a obra poderosa dos planos inescrutáveis
dos arquitetos do universo mestre. É bem verdade que possuímos evidências tais que sugerem a presença de influências de certas personalidades do paraíso aqui e ali, por meio de vastas manifestações de energia, agora características das regiões exteriores. Contudo, de um ponto de vista mais amplo, as regiões do espaço que se estendem para além das fronteiras externas dos sete universos são geralmente reconhecidas como constituindo os domínios do absoluto inqualificável. Milhões de universos são revelados pelos nossos telescópios. Embora o olho humano sem ajuda possa ver apenas 2 ou 3 nebulosas, para além das fronteiras do superuniverso do Orvonto, os vossos telescópios literalmente revelam milhões e milhões desses universos físicos em processo de formação. A maior parte dos domínios estelares, visualmente ao alcance dos vossos telescópios atuais, está em Orvonto, no nosso superuniverso. Mas, com a técnica fotográfica, os telescópios mais potentes penetram além das fronteiras do grande universo, nos domínios do espaço exterior, onde os universos inenarráveis estão em processo de organização. E há ainda outros milhões de universos, além do alcance dos vossos instrumentos atuais. Num futuro não muito distante, novos telescópios revelarão aos olhos surpresos dos astrônomos urantianos nada menos do que 375 milhões de novas galáxias nas extensões remotas do espaço exterior. Ao mesmo tempo, esses telescópios mais poderosos revelarão que muitos dos universos ilhados que anteriormente acreditava-se estarem no espaço exterior são realmente uma parte do sistema galáctico de Orvonto. Os 7 superuniversos estão ainda em crescimento. A periferia de cada um está se expandindo gradativamente. Novas nebulosas estão constantemente sendo estabilizadas e organizadas. Algumas das nebulosas que os astrônomos urantianos consideram como extragalácticas estão, na verdade, na extremidade de Orvonto e viajam junto conosco. Então, aqui, agora... Oi. Só um comentário na sala de sexta, não tira o slide. Teve uma discussão ali que alguns diziam que o universo, que um superuniverso tinha que estar pronto para começar o outro. E aqui está bem claro, os 7 superuniversos estão ainda em crescimento. Sim. Não é assim, o primeiro está lá pronto com todos os seus mundos, depois vem o outro, depois... Dá para entender que eles foram criados praticamente, claro, o primeiro é o primeiro, mas ele depois começou o segundo, o terceiro, mas eles estão, todos eles, em formação ainda. Não tem pronto para outro começar depois. Aqui está, nessa frase está bem clara, ó. É verdade. Novas nebulosas, né? Uhum. A periferia de cada um está se expandindo, novas nebulosas estão constantemente sendo estabilizadas, organizadas. Isso mesmo. Então, é o 12, 2, 3, até marque aí para conversar lá com ele. Para a semana que vem, vocês falam. Primeiro nível do espaço sideral. Os níveis, agora nós vamos ver os níveis espaciais exteriores, né? Que são aqueles aí que estão... A Desirê quer falar, amiga. Opa! A Desirê está com a mão levantada. Oi, que bom, obrigada. Oi, querida. Boa noite, Tudo pessoal. Bom? Eu tô bem, vocês? Tudo bem. Tô adorando, viu, Lilian? Sabe o que ocorreu agora? Oi. Que, assim, além de nós estarmos na extremidade da nossa galáxia, a gente também está na extremidade do nosso universo. É, verdade. Não é? Porque a gente enxerga espaço exterior
Então, na verdade, a gente está a gente está na extremidade não só do nosso universo, mas do nosso superuniverso. Do nosso superuniverso, o nosso universo está na extremidade do nosso superuniverso e nós estamos ainda na extremidade do nosso universo. Tudo na extremidade. Na Não, periferia. e tem gente que se acha, como é que fala? A última bolacha do pacote. Amigo, olha bem onde você está. Não, mas eu sempre penso assim, sabe, Desirê, que nós, mesmo assim, nós somos importantes, né, para no nosso... Sim, mas assim, é só localização, alguém tem que estar na extremidade. É verdade, é uma localização. Uma localização geográfica, eu não vejo nenhum problema nisso. Veja bem, olha só, não é questão de ser problema ou não ser problema. Tem que estar na extremidade. Porque fala assim, olha, ele está sempre em expansão. O que está em expansão? É a borda, né? O cara não cresce para dentro, tudo que é físico cresce para fora. Se nós estamos na extremidade, então, outra conclusão, o nosso mundo é um dos mundos mais jovens, né? Porque a nossa galáxia é uma das galáxias mais jovens do nosso universo. Eu estou na extremidade do Brasil e não me acho menos que os que estão lá no centro. Não é isso, é que assim, porque tem tanta gente que se acha e que sabe que isso e que aquilo. Meu, o tempo de existência, né, é muito pouco em relação a toda a criação, para que eu possa achar que, nossa, tem um conhecimento vastíssimo. Não tem, né? A evolução, ela ocorre também em função do tempo. Né? Verdade. É verdade. Nós vamos evoluindo conforme, né? Isso mesmo. Era isso. Então, joia, obrigada, Desirê. Vamos lá. Aonde que... Aqui. Então, os níveis do espaço exterior, bem afastados. Então, os níveis do espaço exterior. Bem afastados do espaço, a uma distância enorme dos 7 superuniversos habitados, estão se acumulando órbitas de vastas e inacreditavelmente estupendas de forças e de energias que se materializam. Entre os circuitos de energia dos 7 superuniversos e esse gigantesco cinturão exterior de atividade e força, há uma zona espacial de relativa quietude, cuja largura varia dentro de uma média de 400.000 anos-luz. Então, eles dão até que a medida, né? Essas zonas de espaço são isentas de poeira estelar, a neblina cósmica. Os nossos estudiosos desses fenômenos estão em dúvida quanto à condição exata das forças de espaço existentes nessa zona de relativa quietude, que rodeia os 7 superuniversos. Mas, a cerca de 500 milhões de anos-luz, para além da periferia do presente grande universo, observamos o começo de uma zona de inacreditável ação de energia, que cresce em volume e intensidade, por mais de 25 milhões de anos-luz. Essas enormes rodas de força energizante estão situadas no primeiro nível do espaço exterior, que é um cinturão contínuo de atividade cósmica, rodeando toda a criação conhecida, organizada e habitada. Então, segundo nível... perguntar, o que é essa quietude, né? Porque quietude não é... A gente que vive aqui na Terra, a gente entende que quietude é a ausência de som, mas não é só o som que é a quietude, é também a falta de movimento, a falta de, né? Isso. E eu estava me perguntando, eu falei, gente, será que... Mas como? Mas não é possível, porque, assim, absolutamente nada não pode ter, porque senão perderia a coesão, né? Aí ele não sabe quais são os tipos de energia que elas acontecem nessas zonas de quietude. Então tá bom. Então tem que ter alguma coisa para costurar as coisas, gente.
É Não algum pode tipo de energia que não é tão, ela não é tão densa para a formação, vamos dizer, de galáxias, né? isso, Isso para que mesmo. possa, né, ter o movimento, a rotação necessária para que possa se gerar vida e tudo mais, Isso. né? Uhum. E outra coisa que me chamou a atenção aí é que esse negócio aí que ele falou que vai se formando, esse que de grande energia, que depois dessa de quietude, me corrige se eu entendi errado. Ah, O que eu entendi, e aí eu quero saber se eu entendi certo. Ele falou que esse negócio e até falou o tamanho aí do negócio, isso. ele falou que circunda toda a criação existente, ou seja, então, é como se fosse um outro cinturão, além desse de energia, que vai acabar, como é que eu posso dizer, nos separando do mundo, do espaço exterior, é isso? Isso, isso. Essa zona de quietude nos separa do espaço exterior, assim como existe uma zona de quietude que separa o sistema Paraíso-Avona dos superuniversos. Não, então, mas aí depois ele falou que tem aquela de superatividade que vai aumentando e tal, e que ela circunda toda a criação já existe. Isso. Então, quer dizer que o que eu entendi, que a nossa separação para o espaço exterior é dupla, é a quietude, depois é a de grande movimentação. Isso. Ou será que essa de grande movimentação já é a energia que está sendo gerada para o mundo externo? Menina, Não, desculpa aqui. mas eu acho que é uma energia estabilizadora. Ele falou ali que esses espaços são energias que estabilizam, que não deixam que as coisas virem caos. Ah, sim, Né? sim. Que não deixa as coisas... Senão se vira pela tangente. Por isso que um roda de um lado, outro roda do outro, senão, como Isso. diria meu pai. É como se fosse uma engrenagem, né? Uma para um lado, para o outro. E outra coisa, se você roda coisa demais por um lado só, né, você tem a força centrífuga, o troço sai pela tangente. É, isso mesmo. Você quer falar, Roberto? Espirrando gente para todo lado. Isso. Isso mesmo. Roberto queria falar? Eu acho que é essa interpretação que a Desirê deu. Os 4 superuniversos exteriores, eles giram cada um no sentido. E entre essas rodas da energia dos universos, dos 4 espaços exteriores, tem uma zona de quietude. É isso mesmo. Como se fosse... o Avona é no sentido horário. Aí vem o nosso superuniverso, os 7 superuniversos, é no sentido anti-horário. Aí o segundo espaço, o primeiro espaço exterior é sentido horário. O segundo é anti-horário, e assim até o 4º espaço exterior. Isso que eu entendi, que é o movimento dos 4 espaços exteriores. Isso. Colocando de novo aqui o mapinha, né? Então, aqui, ó. Aqui estão os 7 superuniversos, o nosso aqui, nós estamos aqui na pontinha. Então, aqui tem essas zonas quietas, né? Então, ele gira em torno de todos os 7 superuniversos, de toda a ilha central do paraíso também. Depois tem mais uma zona de quietude, vem o segundo espaço exterior. E depois vem mais uma zona de quietude, depois a terceira, mais uma zona de quietude, e a quarta. Então, eles já detectaram essas 4 criações aqui,
todas elas delimitadas por esses espaços aqui, ó, que são espaços que vão dar a harmonia do cosmos, que vão promover a harmonia do cosmos. Porque cosmos quer dizer o quê? Quer dizer organização. E o contrário de cosmos é caos. E nós, graças a Deus, vivemos num cosmos. Dica, Desirê. Sim, eu esqueci o nome dele, é um nome esquisito. Ele passou 15 anos na vida dele, dentro do templo de Abu Simbel, né, no Egito, estudando a geometria sagrada que tem lá. E ele escreveu um livro. E dentro desse templo, Abu Simbel, tem uns círculos parecidos com esse daí que você acabou de colocar. E que ninguém sabe o que isso significa. A hora que você começou a falar das coisas que giram de um lado, que giram do outro, que tem como é que fala? A zona de quietude. Isso. Eu falei, cara, olha os desenhos que estão lá no templo do Abu Simbel, que ninguém conseguiu saber o que significa. Pois é. Pensa. Uhum. Então, muita coisa está sendo revelada para nós, né? Porque esses conhecimentos, eles foram passados a um dado momento, na Dalamate até, eu acho até que eles passaram esses conhecimentos. Mas depois foi se perdendo, mas alguma coisa sobrou, mas muito pouca coisa aí. Sim. Por exemplo, os 3 círculos concêntricos se acham muito, no mundo tem muito desses desenhos, né, dos 3 círculos. Era isso. Obrigada. Tá, obrigada. Então, vamos continuar aqui. Segundo nível, então, eu falei já do segundo nível, nem sei onde está. Então, atividades ainda maiores têm lugar para além dessas regiões, pois os físicos de Uversa detectaram evidências iniciais de manifestação de força a mais de 50 milhões de anos-luz para além da parte mais exterior dos fenômenos, no primeiro nível do espaço exterior. Essas atividades pressagiam indubitavelmente a organização de criações materiais do segundo nível do espaço exterior do universo mestre. Direção da revolução dos níveis espaciais. A maior de todas as distorções, contudo, surge porque os vastos universos do espaço exterior, nos domínios próximos dos 7 superuniversos, parecem estar girando em uma direção oposta àquela do grande universo. Isto é, essas miríades de nebulosas, sóis e esferas que as acompanham estão, no momento, girando no sentido horário, em volta da criação central. Os 7 superuniversos giram em torno do paraíso em uma direção anti-horária. Parece que o segundo universo exterior das galáxias e também os 7 superuniversos giram no sentido anti-horário em torno do paraíso. E os observadores astronômicos de Uversa pensam detectar em um terceiro cinturão externo do espaço longínquo a evidência dos movimentos giratórios que estão começando a exibir tendências direcionais de natureza horária. Quantidade relativa de material no grande universo e nas zonas espaciais. Os pesquisadores da gravidade descobriram que cerca de 5% do funcionamento ativo do alcance da gravidade absoluta do paraíso é usado pelos superuniversos centrais. 5%. Gravidade física. Tendo formulado uma estimativa da somatória de toda a capacidade de gravidade física do grande universo, eles efetuaram laboriosamente uma comparação dessa estimativa com o total estimado da presença da gravidade absoluta ora em ação. Esses cálculos indicam que a ação total da gravidade no grande universo é uma parte muito pequena da atração da gravidade total estimada do paraíso.
computada com base na resposta gravitacional das unidades físicas básicas de matéria do universo. Esses pesquisadores chegam à conclusão espantosa de que o universo central e os 7 superuniversos que o cercam estão no presente fazendo uso apenas de cerca de 5% do funcionamento ativo da atração da gravidade absoluta do paraíso. Em outras palavras, no presente momento, cerca de 95% da ação da gravidade cósmica ativa da Ilha do Paraíso, computados nessa teoria da totalidade, estão empenhadas em controlar os sistemas materiais que se situam além das fronteiras dos universos organizados atualmente. Todos esses cálculos referem-se à gravidade absoluta. A gravidade linear é um fenômeno interativo, que pode ser computado apenas quando se conhece a gravidade verdadeira do paraíso. Então, veja, nós estamos ocupando só 5% da energia que o paraíso tem, né? Da energia de gravidade, ou então da energia que o paraíso possui, de gravidade, e o resto é para os espaços exteriores. Imagine como se o grande universo, ou os superuniversos, e a Avona, que é o paraíso, que é o universo perfeito, então só 5% de toda a criação, como se ela perfizesse, né? Só 5% de toda a criação. Os físicos de Versa calculam que a energia e a matéria das regiões do espaço sideral já são muitas vezes iguais a total de todos os 7 superuniversos. Os estudiosos das estrelas em Versa observam que o grande universo está circundado pelos ancestrais de uma série de conjuntos estelares planetários que rodeiam completamente a atual criação habitada, em forma de anéis concêntricos de universos e mais universos exteriores. Os físicos de Versa calculam que a energia e a matéria dessas regiões exteriores, ainda não mapeadas, já superam em muitas vezes a massa material total e a carga energética abrangida por todos os 7 superuniversos. Estamos informados de que a metamorfose da força cósmica nesses níveis de espaço exterior é uma função dos organizadores da força do paraíso. Sabemos também que essas forças são as ancestrais das energias físicas, que no presente ativam o grande universo. Os diretores de potência de Orconto, contudo, nada tem a ver com esses domínios muito distantes. Tampouco os movimentos de energia discerníveis ali estão conectados aos circuitos de potência das criações organizadas e habitadas. Então, são outras criações, né, dirigidas certamente pelos arquitetos do universo, né, criadas pelos arquitetos e dirigidas por eles. E os nossos diretores de potência aqui, que ativam as nossas energias, os nossos universos, eles não têm nada a ver com lá. Então, as nossas energias estão isoladas, provavelmente por essas zonas de quietude, de quiescência que eles falam. Fontes de informação sobre os níveis do espaço sideral. O domínio do espaço exterior está fora da jurisdição dos governos do superuniverso. Sabemos pouco sobre o significado desses extraordinários fenômenos do espaço exterior. Uma criação maior para o futuro está em processo de formação. Podemos observar a sua imensidão, podemos discernir a sua extensão e percebemos as suas dimensões grandiosas, mas, por outro lado, sabemos pouco mais sobre esses domínios do que sabem os astrônomos de Urântia. Imagina, eles sabem só um pouquinho mais que nós, do que os nossos astrônomos. Pelo que conhecemos, nenhum ser material da ordem dos humanos, nenhum anjo,
Nem outras criaturas espirituais habitam esse anel externo de nebulosas, sóis e planetas. Esse domínio distante está para além da jurisdição e da administração dos governos dos superuniversos. Então, é outra administração. Número 2. Atualmente, praticamente toda a gravidade espiritual do Filho Eterno é observável como funcionando no grande universo. A gravidade do Espírito. Pela mesma técnica de estimativa de cálculo comparativo, os pesquisadores exploraram a capacidade de reação atual da gravidade espiritual. E com a cooperação dos mensageiros solitários e outras personalidades do espírito, chegaram a um valor para a soma da gravidade espiritual ativa, da segunda fonte e sempre, do Filho Eterno. E é bastante instrutivo notar que encontraram para a presença real e funcional da gravidade espiritual no grande universo, por volta do mesmo valor que eles postularam para o total presente da gravidade espiritual ativa. Em outras palavras, no momento presente, observa-se que praticamente toda a gravidade espiritual do Filho Eterno, computada nessa teoria com base nos totais, funciona no grande universo. Se os valores encontrados forem confiáveis, podemos concluir que os universos, ora em evolução, no espaço exterior, no momento presente, são totalmente não espirituais. E sendo verdade, isso poderia explicar satisfatoriamente por que os seres dotados de espírito possuem pouca ou nenhuma informação sobre esta vasta manifestação de energia, além do fato de saberem da sua existência física. Então, ainda não há atividade espiritual, por isso que eles acham que ninguém habita esses espaços exteriores, né? Mas na sequência a gente vai ver que há algum movimentinho lá, eles detectaram. Diga, Desirê. Então, o que eu entendi aí é que, assim, quem vai acabar atuando, digamos assim, as forças e as energias todas, porque agora ele explicou que o quanto que a gravidade linear ela funciona, que é só 5%, e que ela é direto do paraíso, e que a gravidade do Filho Eterno, ela é praticamente usada, ela não está 100% usada, porque a criação não está 100% feita, mas a hora que ela que tiver concluída a criação, que no momento agora está sendo expandida, vai ser um momento em que ele vai usar 100%. E esse momento, acredito eu, que é quando toda a criação vai estar em luz e vida. E para começar a ter algum tipo de energia espiritual nessa parte externa, eu acho que aí já vai entrar em ação o último. Lembra que eles falam que depois que o Supremo estiver pronto, Isso. É que começa a ação do último? Então, eu acho que a energia espiritual que vai atuar vai ser a frequência, não a frequência do Filho Eterno, que ela é dessa criação, mas vai ser a frequência da energia espiritual do último. Mas isso é viagens de Desirê, viu, gente? Isso não está no livro de Urântia, pelo amor de Deus. É interessante, né? Porque toda a criação feita, toda a criação até agora, vamos dizer assim, se tudo está direcionado, toda a espiritualidade está direcionada para essa criação, e eles não conseguem detectar a vida, porque não vem vida espiritual nos espaços exteriores, dá a impressão que essa criação agora dos universos é que vão proporcionar algo, vamos dizer assim, né, de espiritualidade para esses espaços exteriores. Então, vai ter que partir daqui, entendeu? Vai ter que, esses seres que estão sendo treinados aqui, eles vão trabalhar lá.
né? Porque mesmo os seres espirituais se admiram, né? Como que nós estamos sendo, os seres humanos estão sendo exaustivamente assim, treinados em administração até, né? Então, eles concluem que o nosso trabalho vai ser lá, vai ter bastante trabalho, né? Mas se você for pensar também, Deus, ele vamos dizer assim, tudo que ele cria não diminui nada mesmo dele, né? Então, o Filho Eterno, espiritualmente, ele, o 100% dele está aqui, mas a hora que precisar criar lá, ele vai estar 100% lá também, né? Mas mesmo assim, daí quem vai ter que entrar em ação é Deus, o último, como você falou. Isso, é bem isso, é bem Isso. isso. Porque, assim, essa trindade, agora que eu entendi, nossa, agora que caiu a minha ficha, que eles falam que Deus, o Pai, é uma personalidade. É porque, digamos assim, o circuito da energia da trindade, que é a trindade que nós temos no paraíso, é uma energia própria para gerir e para gerar e para nutrir toda essa criação local, que é aonde que abrange os 7 superuniversos. Então, por isso que existe o último, ainda existe aquela outra trindade das trindades, que é como é que fala? O inqualificável é um deles, tem o não sei o que, o não sei o que, por causa disso, porque assim, os espaços exteriores, como eles vão ter outro tipo de frequência, inclusive, então já está começando como é que eu posso dizer, algum tipo de frequência do último a trabalhar, porque ele já está começando a criação lá, só que ainda está no nível que estava. Lembra quando eles contaram a história de Urante, que primeiro vieram os diretores de potência, depois... Isso, está nesse nível, né? É nesse nível. No nível material. Isso, mas na frequência do último, entende? Porque Que é a outra. frequência que vai acontecer lá não é a mesma frequência dessa criação Não, local. é a frequência absoluta, né? Isso, a frequência dessa criação local, ela é gerada, quem deu o start dessa frequência foi essa trindade que nós conhecemos. Por isso que eles falam que a gente tem... Nossa, cara, agora tudo faz sentido. Ai, gente, desculpa, que eu viajo, nossa, meu Deus do céu! Mas a gente vai, e quem está lendo o livro, quem está começando a ler o livro, ou quem ainda não leu, ou está no meio, então, às vezes diz, nossa, eu não estou entendendo, né, não estou compreendendo algumas coisas, mas não se preocupem, porque quanto mais a gente lê, mais a gente vai tendo outras compreensões. Eu me lembro que a primeira vez que eu li, inclusive o César estava na sala, né? Então a gente lia assim e aquilo ficava assim, tá. Tudo é uma criação harmoniosa e era a única coisa, o único comentário que a gente podia fazer. Era a única coisa que a gente entendia, né? A gente não entendia os pormenores, assim, a gente não tinha outras compreensões. Que você vai lendo, daí você tem uma compreensão ali, baseado naquilo outro, mas isso é com o tempo, tá, gente? Não desanimem, ou não achem que é tudo muito confuso, é só que com a segunda ou terceira leitura, que a gente vai entendendo um pouquinho mais. E daí eu fico pensando, né? Nossa, eu queria tanto memorizar tudo e não esquecer nada, mas tudo bem. É o meu lamute. Então, onde é que eu estava? Tá, a gravidade do espírito nós estamos, né? Uhum. Então, vamos lá. Continuando. Então, aqui, ó, 85% da resposta da gravidade da mente ao desenho intelectual
do ator conjunto tem origem no grande universo existente, indicando que atualmente os organizadores inteligentes de forças estão dirigindo a evolução do universo nos níveis espaciais, olha lá, além dos limites exteriores atuais do grande universo. Quando ele fala grande universo, então nós vamos entender até o limite dos superuniversos, tá, gente? A gravidade da mente. Pelos mesmos princípios de computação comparativa, os pesquisadores abordaram o problema da presença e da resposta à gravidade mental. Então, nós vimos aqui a gravidade, né, geral, daí a gravidade do espírito, a gravidade geral, que eu digo é da matéria, né? A gravidade do espírito, e agora nós estamos vendo a gravidade da mente. A gravidade da mente, ela é proporcionada pelo Espírito Infinito, que é a terceira pessoa da Trindade. A estimativa da unidade de mente foi conseguida pela média de 3 tipos de mentalidade material e 3 tipos de mentalidade espiritual. Se bem que o tipo de mente encontrada nos diretores de potência e nos seus colaboradores tenha comprovado ser um fator perturbador do esforço de chegar a uma unidade básica para o cálculo da gravidade mental. Pouco havia que impedisse a estimativa da capacidade atual da terceira fonte centro para a função da gravidade de mente, de acordo com essa teoria de totalidade. Embora, nesse caso, o que ficou constatado não seja tão conclusivo quanto foram as estimativas para a gravidade física e a espiritual. Considerando-se comparativamente, até que é tudo bastante instrutivo e intrigante mesmo. Os pesquisadores deduziram que cerca de 85% da reação de resposta de gravidade mental à atração intelectual do agente conjunto tem a sua origem no grande universo existente. Isso sugeriria a possibilidade de que haja atividades mentais que estejam envolvidas com as atividades físicas observáveis, ou em andamento nos domínios do espaço exterior. Embora essa atividade esteja provavelmente muito longe de ser precisa, ela concorda, em princípio, com a nossa crença de que organizadores inteligentes de força no presente estejam dirigindo a evolução do universo, nos níveis do espaço para além dos limites exteriores atuais do grande universo. Qualquer que seja a natureza dessa suposta inteligência, ela aparentemente não apresenta resposta de sensibilidade à gravidade do espírito. Interessante isso. Então, quer dizer, eles estão trabalhando mais a nível material. Existe a mente, e a mente é o que precisa, né, para que os universos se iniciem. E é o que está acontecendo ali. Eles detectam essa presença de 15%, no caso, né, de atividade mental ali nesses espaços exteriores. E nós estamos vendo esses espaços, essas galáxias sendo criadas, alguém está criando, elas não estão saindo do nada, né? Então, existe, logicamente, uma mente lá, é quase que lógico essa conclusão, né? Acho que até nós chegaríamos a isso, a esta conclusão. Existe uma mente por trás de tudo. Mensageiros solitários. Então, quem são? Mensageiros solitários são voluntários como exploradores do cosmos. Exploradores em missões não dirigidas. Quando o corpo de reserva dos mensageiros solitários está com excesso de pessoal, um dos 7 diretores supremos do poder emite um chamado de voluntários para exploração. E nunca há falta de voluntários, pois eles sentem prazer em ser despachados, como exploradores livres e desimpedidos, a fim de experimentar a emoção de encontrar núcleos de organização de mundos e universos novos.
Mensageiros solitários são especialistas em descobrir centros de energia e planetas de materialização adaptados para a habitação. Eles lançam-se à investigação dos indícios fornecidos pelos contempladores espaciais dos reinos. Indubitavelmente, as deidades do paraíso sabem da existência desses sistemas, ainda não descobertos de energia do espaço, mas elas nunca divulgam tal informação. Se os mensageiros solitários não explorassem e cartografassem esses centros novos de energia, ainda em organização, tais fenômenos permaneceriam por longo tempo sem serem notados, até mesmo pelos serviços de informação dos reinos adjacentes. Toda a classe dos mensageiros solitários é altamente sensível à gravidade e, desse modo, algumas vezes eles podem detectar a presença provável de pequeníssimos planetas escuros, aqueles mundos que são mesmo os mais adaptados aos experimentos de vida. Deve ser muito legal ser mensageiro solitário, né? Pois é, mas mensageiro solitário, a gente não pode, né? Nos seres humanos, eles são criados, né? São. Nós não podemos nos tornar mensageiros solitários. Lilian, Hum. você acha que eles voam por aí que nem o Super-Homem? Ah, eu acho que sim, né? Com certeza. Vão pelo espaço? Uhum. Como é que eles diziam do Super-Homem? Sentindo É a um gravidade? pássaro. É um pássaro, não. É um mensageiro solitário. Eles sentem a força, Lilian, a força da gravidade. É a força da gravidade. Então, ali está um mundo, que pode ser um mundo habitado. Né? Deve ser Achamos um muito... planeta. Foram eles que descobriram Urântia, com certeza. Pois é. Achamos um planeta que pode ser habitado, vai ser esse. Eles patrulham o universo principal e muito do nosso conhecimento do espaço sideral vem de suas explorações. Esses mensageiros exploradores de missões não dirigidas, rondam o universo mestre. Nossa, o universo mestre, hein? Então, todo o universo, né? Eles estão constantemente em expedições exploradoras nas regiões não cartografadas de todo o espaço exterior. Grande parte das informações que possuímos sobre as transações nos reinos do espaço exterior deve-se às explorações dos mensageiros solitários, pois eles trabalham e estudam frequentemente com os astrônomos celestes. Mensageiros solitários funcionam como linhas de comunicação de emergência. Os mensageiros solitários são capazes de funcionar como linhas de emergência de comunicação em todas as regiões e reinos remotos do espaço, não abrangidos dentro dos circuitos estabelecidos do grande universo. Acontece que o mensageiro, quando funcionando assim, pode transmitir uma mensagem ou enviar um impulso pelo espaço a um outro mensageiro, a uma distância de cerca de 100 anos-luz. Nossa! Como os astrônomos de Urântia estimam as distâncias estelares. Os arquitetos do universo mestre, esses são ótimos. Os arquitetos do universo mestre são como o corpo dos transcendentores do paraíso. São o corpo governante dos transcendentores do paraíso. Esse corpo governante de 28.011 personalidades, seres absolutos supernos, dotados de mentes mestras e magníficos espíritos. O presidente desse corpo magnífico, o arquiteto mestre Senhor, é o dirigente e coordenador de todas as inteligências do paraíso abaixo do nível da deidade. Um funciona no nível do paraíso. 3 estão preocupados com o nível da Avona. 7 funções no nível do superuniverso. 70 lidam com os planos para o primeiro nível do espaço sideral. 490 dizem respeito do segundo nível do espaço sideral. 3.430 estão ocupados com os planos para o nível do espaço
do espaço terciário, e 24.010 estão relacionados ao quarto nível do espaço sideral. Para ver o tamanho, né? Conforme o tamanho dos... Aqui, nós temos um arquiteto mestre para cada uma dos superuniversos. A soma de todo o nosso conhecimento aponta para a existência de um universo finito, quase ilimitado, mas, no entanto, finito. E tudo isso confirma a nossa crença em um universo dos universos circular, um pouco limitado, mas ordenado e imenso. Não fora isso verdade, então a ciência, a evidência do esgotamento da energia em algum ponto, mais cedo ou mais tarde, iria aparecer. Todas as leis, organizações de administração e testemunho dos exploradores do universo, tudo aponta para a existência de um Deus infinito, e ainda assim para um universo finito, de uma circularidade de existência sem fim, quase sem limites, todavia finito, se comparado com a infinitude. Então, o universo criado, ele é finito, mas ele gira ao redor da ilha central infinitamente, né? Esse giro é infinito, mas ele tem um limite de criação.